Oi, pessoal, eu sou a professora Elis de Gramática. Essa é a nossa aula número 8. Nós vamos aprender sobre classes de palavras, mais especificamente sobre substantivos e artigos. Então, as palavras da língua portuguesa são divididas em classes, denominadas classes gramaticais ou classes de palavras. Essa divisão se baseia na função que cada grupo de palavras tem em um texto, como nomear os seres, indicar suas características, suas quantidades, ligar uma palavra às outras e assim por diante. Algumas classes são variáveis, ou seja, podem sofrer alterações em sua forma, e outras são denominadas invariáveis, que são aquelas que não sofrem alterações em sua forma. Dentro das 10 classes gramaticais que existem na língua portuguesa, são variáveis substantivos, adjetivos, artigos, numerais, verbos e pronomes, e invariáveis os advérbios, as preposições, conjunções e interjeições. Começando então pelos substantivos, nós temos necessidade de nomear tudo o que nos rodeia e tudo o que vivenciamos, para que isso permita a nossa comunicação. A classe dos substantivos foi criada para dar nome a todos os seres. Então, a definição de substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres. É importante sabermos que um ser é tudo aquilo que existe ou imaginamos existir. Então, pessoas, animais, objetos, lugares, ideias, sentimentos e qualidades são todos seres nomeados por substantivos. São, então, substantivos seres materiais, pessoa, árvore, água, Curitiba, professor, Alice, seres espirituais, deuses, entidades, anjo, espírito e alma. Seres mitológicos ou fictícios também são seres, Cupido, Saci, Fada, Branca de Neve e monstros. São também considerados seres e nomeados por substantivos beleza e feiura, estados como alegria e tristeza, ações como abraço e beijo, fenômenos da natureza como chuva e vento. Temos aqui então uma oração com 3 substantivos diferentes. Assim que Flávio entrou no carro, caiu uma forte chuva. Flávio é um nome de pessoa, substantivo, carro é um objeto, substantivo, e chuva é um fenômeno da natureza, também nomeado por substantivo. Substantivos possuem diversas classificações, dependendo do que será nomeado por eles. Então, um substantivo comum é aquele que nomeia um ser de qualquer espécie, como, por exemplo, criança, rio, cidade, estado, país, carro e pássaro. Já o substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser específico dentro de um conjunto, como, por exemplo, João, Maria, Curitiba, Paraná, Brasil. Possuem nomes próprios, principalmente pessoas, como Flávio, Regiane, Jussara, localidades, como São Paulo, Ceará, Rua 15 de Novembro, bairro Mercês, instituições, como Caixa Econômica Federal e Hospital das Clínicas, e acidentes geográficos, como Rio Amazonas, Cânion do Guartelá e Ilha do Mel. Existem também os substantivos coletivos, que são aqueles que, mesmo estando no singular, nomeiam um conjunto de elementos, como, por exemplo, enxame de abelhas, elenco de atores, bando, alcateia e assim por diante. Os substantivos também podem ser classificados em concreto e abstrato. O substantivo concreto é aquele que nomeia seres reais ou imaginários que têm existência própria, ou seja, que não dependem da existência de outros seres. E aqui é importante a gente levar em consideração que existir independente da existência de outros seres não significa que tenha existência comprovada, mas sim que tenha vida própria. Então, personagens de textos literários e folclóricos, seres mitológicos e religiosos ganham identidade a partir do momento em que foram criados, imaginados ou identificados, e então passam a ter existência própria, tá? Então, exemplos de substantivos concretos são mulher, Rodrigo, computador, alma, anjo, saci, bruxa, tá? Já o substantivo abstrato
é aquele que dá nome a ações ou qualidades que existem, mas que dependem de um ser para existirem. Então, por exemplo, a beleza só existe no que é belo. Tristeza só existe no que é triste. O mesmo para a juventude, amor, medo, covardia. Então, são considerados substantivos abstratos aqueles que nomeiam qualidades como beleza, doçura e meiguice, estados como tristeza, alegria e cansaço, e ações como beijo, abraço e correria. Não confundir com verbo, que seria beijar, abraçar e correr, ok? Com relação à formação, os substantivos podem ser classificados em primitivos ou derivados e também em simples ou compostos. Então, se surgiram ou não de outras palavras, eles podem ser primitivos ou derivados. Primitivos são aqueles que não surgiram de outras palavras da língua, como pedra, flor, livro e doce. Já os substantivos derivados são aqueles formados a partir de uma palavra já existente na língua e são formados através da adição de afixos, prefixos ou sufixos, que foi tema de uma aula anterior. Então, por exemplo, pedra é um substantivo primitivo que deu origem ao substantivo derivado pedreira. Flor deu origem ao substantivo derivado floricultura. Livro, livraria, doce e doceria. Dependendo no número de radicais, os substantivos podem ser classificados em simples ou compostos, independente se são primitivos ou derivados. Se forem formados por apenas um radical, são considerados substantivos simples. Vejam, flor, florista, livro, livraria. Já os substantivos compostos são aqueles formados por dois ou mais radicais. Couve-flor, passatempo e planalto são todos substantivos compostos porque possuem mais de um radical. Como nós já vimos, substantivos são então palavras variáveis que podem sofrer alterações. A essas alterações nós damos o nome de flexões. Então, um substantivo pode ser flexionado em grau, diminutivo ou aumentativo, em número, singular ou plural, e em gênero, masculino ou feminino. Eu trouxe aqui um exemplo muito simples de flexão de substantivos. Vejam, menino, menininhas. Nós temos dois substantivos, né? Menino e menininhas, ambos denominam seres. Menino está no gênero masculino, está no singular e não está flexionado. Essa palavra está não está flexionada em grau. Essa palavra está na sua significação normal. Menininhas, por outro lado, está no gênero feminino, no plural e no grau diminutivo, pela presença do morfema INH. Então, essa é a flexão dos substantivos em grau, número e gênero. Nós vamos começar conhecendo a flexão de gênero dos substantivos. Para isso, precisamos entender que gênero é relativo à palavra e não ao sexo dos seres. Então, todos os substantivos possuem gênero, mesmo aqueles que nomeiam coisas, que são seres que não têm sexo. E a identificação do gênero para esses substantivos pode ser feita através da presença do artigo. Então, o ovo, o armário, o sol, o doce, substantivos masculinos, a caneta, a janela, a geladeira, substantivos femininos. Os substantivos que dão nome aos seres que têm sexo, que são os humanos e animais, eles podem possuir uma forma para cada sexo, que nós denominamos biformes, ou uma forma única para ambos os sexos, que nós denominamos uniformes. Substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas, uma para nomear os seres do sexo masculino e outra para nomear os seres do sexo feminino. Então, por exemplo, menino, substantivo masculino, menina, feminino, homem, masculino, mulher, feminino. A formação do feminino dos substantivos biformes pode ocorrer de diversas formas. Através da substituição do morfema O pelo morfema A, como em menino e menina. Através da substituição do morfema E pelo morfema A, como em mestre e mestra. Através do acréscimo do morfema A, como em juiz e juíza.
através da substituição do ão pelo ã, que indica feminino, cidadão, cidadã, através do acréscimo dos morfemas esa, essa, isa, ina ou tris, por exemplo, barão, baronesa, conde, condessa, poeta, poetisa, maestro, maestrina, embaixador, embaixatriz. Pode ocorrer também de maneira irregular, como em frade e freira, rei e rainha, e através de radicais diferentes, como em cavaleiro e amazona, pai e mãe, boi e vaca, cavalo e égua, por exemplo. Os substantivos que possuem uma única forma para nomear seres de ambos os sexos são denominados uniformes e existem 3 tipos: comum de 2 gêneros, sobrecomum e epiceno. Substantivo comum de 2 gêneros é aquela palavra que possui uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino, e a diferenciação entre elas ocorre pelo artigo, pronome ou numerais. Por exemplo, o pianista, a pianista. Aqui sendo diferenciado pelo artigo. Meu fã, minha fã, diferenciado pelo pronome. 2 estudantes, 2 estudantes, diferenciado pelo numeral. Substantivo sobrecomum é a palavra que possui uma única forma para nomear seres do sexo masculino e feminino, não havendo como diferenciá-los a não ser pelo contexto. Por exemplo, criança ou indivíduo, que são palavras regidas sempre pelo mesmo artigo. A criança ou indivíduo, independente do sexo, sempre será a criança ou o indivíduo. E o substantivo epiceno geralmente é utilizado para animais. Então, é uma palavra que possui uma única forma para nomear o sexo feminino e o masculino e se diferencia pelos adjetivos macho e fêmea que são colocados depois do substantivo. Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Beleza? Vamos falar um pouquinho da flexão de grau. A flexão de grau para o aumentativo ou diminutivo pode ocorrer por 2 processos específicos. O processo sintético é aquele que se acrescenta ao substantivo um sufixo que vai indicar o grau aumentativo ou diminutivo. Por exemplo, homem, homenzinho, homenzarrão. Homenzinho no diminutivo, homenzarrão no aumentativo. Tá? Nós adicionamos um sufixo ao substantivo para fazer a flexão de grau. Já o processo analítico é quando se adiciona um adjetivo para indicar o grau. Por exemplo, homem pequeno, diminutivo analítico. Homem grande, aumentativo analítico. Com relação à flexão de número, existem diversas regrinhas. Vamos começar pelos substantivos simples. Via de regra, a flexão do substantivo simples em número ocorre através da adição do morfema S ao singular. Essa é uma regra geral que se aplica aos seguintes casos: substantivos terminados em vogal, como casa, casas, café, cafés, solo e solos. Substantivos terminados em ditongo oral, como pai, pais, herói, heróis. E substantivos terminados em ditongo nasal ãe, como mãe e mãe. Mas existem regras especiais. Então, os substantivos terminados em R e E e Z são flexionados para o plural através do acréscimo do ES. Pomar, pomares. Cruz, cruzes. Substantivos terminados em M são substituídos por NS, homem, homens. Nos substantivos terminados em N, acrescenta-se S ou ES, hífen, hífens ou hífenes. Já os substantivos terminados em AL, EL, OL e U, substitui-se o L por IS. Por exemplo, sinal, sinais, hotel, hotéis, farol, faróis. Ainda dentro dos substantivos simples, aqueles terminados em IL, oxítonos, substitui-se o L por S, funil, funis. Os paroxítonos, substitui-se o IL por eis, réptil, répteis. Substantivos simples terminados em S, oxítonos ou monossílabos, acrescenta-se o ES, país, países.
Já os substantivos terminados em S, paroxítonos ou proparoxítonos, são invariáveis. Por exemplo, o vírus, os vírus. O ônibus, os ônibus. Não sofrem flexão. E, por fim, os substantivos terminados em X são invariáveis. Um tórax, dois tórax. O clímax, os clímax. Beleza? Ainda em relação aos substantivos simples, a flexão de número daqueles terminados em ão, na maioria dos casos, substitui-se ão por ões. Por exemplo, balão, balões, leão, leões, coração, corações. Em alguns casos, no entanto, substitui-se o ão por ães. Por exemplo, pão, pães, alemão, alemães. E em outros casos, adiciona-se o morfema S. Bênção, bênçãos, irmão, irmãos, grão, grãos. Com relação aos substantivos compostos, depende se são ligados ou não por hífen. Quando não forem ligados por hífen, eles seguem a mesma regra dos substantivos simples que acabamos de ver. Já os substantivos ligados por hífen podem variar ambos os elementos, apenas um elemento ou nenhum deles. Ambos os elementos irão para o plural se forem representados por substantivo mais substantivos, como por exemplo, couve-flor, couves flores. Se forem formados por substantivo e adjetivo, amor perfeito, amores perfeitos. Se forem formados por adjetivo e substantivo, má língua, más línguas. E se forem formados por numeral e substantivo, segunda-feira, segundas-feiras. Nesses casos, os dois elementos vão para o plural. Apenas o primeiro elemento vai para o plural se o segundo elemento indicar finalidade ou limitar a ideia do primeiro. Pombo, correio, não é qualquer tipo de pombo, é um pombo correio. Então, varia apenas o primeiro elemento, pombos, correio. Banana, maçã, bananas, maçã. Também irá para o plural apenas o primeiro elemento se eles forem ligados por uma preposição. Então, cobra d'água, cobras d'água. Banana da terra, bananas da terra. Apenas o segundo elemento vai para o plural se o primeiro elemento for um verbo. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Se o primeiro elemento for um advérbio. Abaixo assinado, abaixo assinados. Se o primeiro elemento for uma forma reduzida, grã, grão ou bel, grão-duque, grão-duques. Também vai para o plural apenas o segundo elemento se ambos forem palavras repetidas, como tico-tico, formaria-se tico-ticos, ou palavras onomatopaicas, tic-tac, tic-taques. Nenhum dos elementos vai variar para o plural se o primeiro for verbo e o segundo palavra invariável. O bota fora, os bota fora. O topa tudo, os topa tudo. Também nenhum dos elementos varia se forem verbos de sentidos opostos. O abre e fecha, os abre e fecha. O ganha, perde, os ganha, perde. Encerramos, então, substantivos e vamos conversar um pouco sobre artigos. Então, o que acontece? Substantivos são uma classe gramatical que possui uma quantidade infinita de palavras e podem, inclusive, surgir novas, como acontece com os substantivos compostos, como erva doce e os derivados, por exemplo. Mas os artigos são uma classe gramatical que apresenta um número limitado e fixo. É uma classe gramatical bem menos complexa, porém não menos importante. Ainda que sejam poucos, os artigos, eles acompanham os substantivos. Então, eles são antepostos, ou seja, eles aparecem antes dos substantivos e dão um sentido determinado ou indeterminado aos substantivos, além de indicarem gênero e número. Os artigos podem ser classificados em definidos e indefinidos. Artigos definidos são aqueles que indicam que se trata de um ser específico
O professor de história esclareceu-me dúvidas. Então, a presença desse artigo o nos indica que se trata de um professor do gênero masculino conhecido ou único naquela situação. Não é qualquer professor de história, é o professor, aquele professor. Os artigos indefinidos indicam que se trata de um ser qualquer. Por exemplo, um professor de história esclareceu minhas dúvidas. Eu não disse qual, eu disse que foi um professor. Então, a presença do artigo um indica que se trata de um professor qualquer do gênero masculino, entre outros existentes naquela situação. Então, eu tenho aqui uma tabelinha com os artigos definidos e os indefinidos, e nós podemos ver que eles se diferenciam entre si somente quanto ao número e ao gênero. Vejam, os artigos definidos são o, os, a, as. O masculino singular, os masculino plural. A feminino singular, as feminino plural. Os indefinidos são uns, uma, umas. Um masculino singular, uns masculino plural. Uma feminino singular, umas feminino plural. Então, são só esses os artigos divididos em definidos e indefinidos, diferenciados por número e gênero. Os artigos também podem funcionar para indicar se aquilo que ele está determinando já é ou não de conhecimento de um interlocutor. Então, observem. Ontem, ao caminhar pela rua, cruzei com uma menina que chorava muito. A menina realmente parecia aflita com algo que supostamente ocorrera pouco tempo antes. Então, ali na primeira oração, menina vem precedido do artigo indefinido uma. Já na segunda ocorrência, o artigo usado é um artigo definido a. Por que isso acontece? Porque de início, quando ele diz cruzei com uma menina que chorava muito, o interlocutor não tinha conhecimento da existência dessa menina que chorava muito. Ele encontrou. A partir desse momento que ele encontrou, ele passou a ter conhecimento da existência dessa menina. Então, depois, por ele já ter entrado em contato com essa referência, ele passou a nutrir alguma familiaridade com ela e, por isso, utilizou o artigo definido a, certo? Também precisamos saber que quando não se coloca artigo em frente a um substantivo, dá-se uma ideia de generalidade. Então, o artigo, pela sua ausência, pode produzir um efeito de sentido também. E, além disso, há alguns casos em que o artigo é usado para se fazer referência a conceitos universais. O estudo é fundamental para se adquirir conhecimento. Não se trata aqui do estudo de uma disciplina específica, mas sim da ação de estudar em si, que é um conceito universal, beleza? E, por fim, importante sabermos que os artigos podem unir-se a preposições a, de, em e por e formar algumas contrações masculinas ao, aos, do, dos, no, nos, pelo, pelos, num e nuns, e femininas a, as, da, das, na, nas, pelas, numa e numas. Certo, pessoal? Com isso, concluímos a nossa aula sobre substantivos e artigos. Nós nos vemos na próxima. Até mais!